Fala galera, hoje é dia de Os Novos Mutantes, Cable. É uma história da Marvel, escrita por Louise Simonson e desenhada por Rob Liefeld no ano de 1990. Futuramente, o personagem ficaria bastante conhecido e teria uma grande relevância. Ele é Nathan Summers, filho de Scott Summers e Madelyne Pryor, que cresceu num futuro distante, mas nesse momento ele é só o homem chamado Cable. Cable não é bem um arco. Eu que praticamente juntei 3 edições da revista Os Novos Mutantes, as edições 87, 88 e 89, que é o surgimento do personagem. Dá pra usar a chamada que tá na capa da edição 87 e intitular esse surgimento como O Homem Chamado Cable. Mas existe um encadernado nos Estados Unidos que compila esse momento com mais algumas histórias que vêm na sequência. E o encadernado é chamado Os Novos Mutantes Cable. De qualquer forma, independente do título, essa é praticamente a primeira vez que o personagem surge. É a apresentação do Cable. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa numa estação secreta de pesquisa energética sendo invadida por um novo grupo mutante extremista chamado Frente de Libertação Mutante, ou FLM. O grupo é formado por mutantes como Ceifador Mutante, Distopia, Estroboscópica, Antebraço, Tempo e Polegar. Enquanto Distopia usa os seus poderes para deixar todos invisíveis, o grupo luta contra os guardas para invadir o local. Polegar começa a armar uma bomba para explodir tudo, e quando a bomba fica pronta, Zero, o mutante teleportador da equipe, aparece para tirar o grupo dali. Só que quem aparece atrás desse grupo é um homem de cabelos brancos e um braço biônico. Ele estava caçando a Frente de Libertação Mutante. O seu nome é Cable. O problema é que ele chega tarde demais e uma explosão toma conta do local. Nesse período, os novos mutantes estavam em Asgard, finalizando alguns confrontos contra a Hela. E Dani Moonstar, que já era uma valquíria, decide ficar por lá. Mas os seus amigos de equipe como a Lupina, Dinamite, Warlock, Mancha Solar, Rictor e Míssil voltam para casa. Enquanto isso, em Washington, os mutantes Skids e Rusty Collins foram caçados e presos pela Força Federal, acusados de um crime que não cometeram, algo que foi causado pelo Abutre. Ali, Skids vê todos os canais de TV falarem que ela e Rusty eram criminosos. Mas um dos noticiários fala sobre o ataque da Frente de Libertação Mutante, porque o grupo exige que Skids e Rusty sejam libertados da sua prisão. Skids é até mesmo questionada por Mística, a líder da Força Federal, sobre qual é a sua ligação com eles, com a FLM. Mas Skids não faz ideia de por que esse grupo quer a sua liberdade. Acontece que, no quartel-general da Frente de Libertação Mutante, o líder do grupo é um homem que se auto-intitula como Conflito. E ele informa que o governo dos Estados Unidos se recusou a soltar Skids e Rusty. Então a FLM vai invadir a prisão para libertá-los. Assim, ele manda quase todos os integrantes para essa missão. O grupo então começa um ataque na prisão, enquanto é observado de longe por Cable, que já imaginava que eles fariam isso. Enquanto a FLM ataca, Cable aproveita para inutilizar a Tempo, mas logo em seguida ele é atacado pelo Ceifador Mutante. Só que Cable demonstra ter habilidades em combate corpo a corpo e é bastante forte, então ele o derrota. O problema é que quando ele segura a Estroboscópica com o seu braço biônico, a mutante usa os seus poderes e derrete a mão de Cable. Com isso, a FLM consegue seguir em frente, fazendo um buraco no teto da enfermaria para resgatar Skids e Rusty. Eles não sabem quem são essas pessoas ou o que querem, mas guardas surgem e atiram em Rusty. A Estroboscópica então os protege de mais disparos e explica que Rusty e Skids são a imagem da injustiça que os mutantes sofrem, e a FLM pode ajudá-los.
Assim, tentando sobreviver a esse ataque dos guardas, com o poder de Zero, Rusty e Skids vão embora com o grupo. Mas depois disso, enquanto Cable recebe ajuda dos enfermeiros do local, ele pensa que os dois garotos levados correm risco de vida nas mãos da Frente de Libertação Mutante. Enquanto isso acontecia, os novos mutantes conseguem passar pelos perigos da viagem dimensional e saem de Asgard rumo a Nova York. Em Washington, enquanto refaz a sua mão biônica, Cable é interrogado pelos integrantes da Força Federal, Blob, Pyro e Comando Escarlate. Pelas imagens de segurança, eles acreditam que Skids e Rusty são aliados da Frente de Libertação Mutante, mas Cable sabe que não. De qualquer forma, o grupo oferece uma vaga para Cable, para se juntar à Força Federal e ajudar na caça à FLM, porque eles têm roubado algo deles também, um elemento radioativo usado em bombas chamado trítio. Mas, incomodado por saber que a Força Federal tinha um estoque de trítio, Cable nega o convite. Até porque o seu confronto com a FLM é algo mais pessoal. Em Manhattan, os novos mutantes surgem, mas não tem pra onde ir, já que o Instituto Xavier foi destruído durante a saga Inferno, e Magneto abandonou seu posto de diretor, inclusive para se juntar ao Clube do Inferno. Mas eles se deparam com o QG do X-Factor no caminho, que é basicamente a sua nave racional, a sua nave senciente, adaptada nesse momento para a forma de um prédio. Assim, eles vão para lá. Ali dentro, os dois grupos se reencontram, onde Lupina brinca com um pequeno bebê Nathan Summers, enquanto Fera abraça a Dinamite. Ciclope pergunta sobre Danielle Moonstar, enquanto Mancha Solar pergunta para eles sobre Skid e Rusty. Assim, eles assistem os noticiários e veem que os dois jovens mutantes foram atacados pela Força Federal e falsamente incriminados. Então Ciclope entra em contato com a Força Federal e avisa que quer Rusty e Skids de volta, ou eles terão que tomar medidas mais drásticas. Enquanto isso, na prisão, Cable era mantido ali já que não quis se aliar à Força Federal. Mas ele planeja sua fuga e finge passar mal para atrair e se livrar dos guardas. Assim, ele consegue escapar da sua cela. Inclusive, a sua fuga interrompe uma reunião da Força Federal que discutia sobre o que fazer em relação ao pedido do X-Factor. Cable consegue derrubar Pyro no caminho e usa o lança-chamas do seu inimigo para atrasar o Blob. Desse jeito, Cable consegue escapar da prisão. Ele prepara armadilhas para impedir que o Super Sabre o alcance, e assim ele vai em direção a um helicóptero pronto para sua fuga. Cable então consegue fugir, e Mística diz para a Força Federal que ele sabe demais. Sabe sobre o trítio roubado. Então agora a Força Federal deve caçar o homem conhecido como Cable. Enquanto isso, na nave senciente em Manhattan, os novos mutantes aproveitam alguns uniformes descartados do X-Factor para atualizar os seus próprios. E como ficaram bastante tempo fora da Terra, eles decidem ligar para os seus familiares para falar que estava tudo bem. Então Rainey Sinclair, a Lupina, liga para sua considerada mãe, Moira MacTaggart. Mas Moira estava bastante diferente, tanto no visual quanto na personalidade. E com um tom até cruel, Moira ordena que Rainey deve voltar para a Ilha Muir imediatamente, deixando os novos mutantes para trás. A Força Federal persegue Cable, que estava a caminho de Nova York, até o quartel do X-Factor. E eles conseguem atingir o helicóptero de Cable, mas ele tem armas de altíssimo calibre e devolve o ataque na mesma moeda. Assim, os dois helicópteros caem na água. Dentro da nave do X-Factor, os novos mutantes tentam consolar Rainey, que já estava com dificuldades de aceitar que Dani não voltou com eles, e agora a sua provável saída da equipe por causa das ordens de Moira. Então Míssel, Dinamite e Mancha Solar decidem ir até a cidade para comprar um presente que faça Rainey se sentir melhor. Rainey, sem saber disso, começa a preparar sua mala, acompanhada de Warlock e Rictor, e nesse momento Moira MacTaggart chega. Mais uma vez, a garota sente que aquela mulher é muito diferente da Moira que ela considera como mãe. Ela estava bem mais distante e sombria.
Rictor começou a ter sentimentos pela Lupina nessa época e não quer deixá-la ir embora. Então, para atrasar sua partida, ele usa os seus poderes mutantes de criar tremores e destrói o helicóptero de Moira MacTaggert. Assim, ela não poderia voltar para a Escócia, para a Ilha Muir. Enquanto isso, pela cidade, Cable sai das águas da Baía de Nova York, perto de um parque, e ele direciona civis para o lado onde a Força Federal caiu, acreditando que ao tentar ajudar, as pessoas vão acabar atrapalhando o grupo que o perseguia. E o plano funciona por um tempo, mas logo o grupo mutante do governo encontra Cable. Cable parecia derrotado pela desvantagem numérica, mas quando ele tenta correr, ele acaba se encontrando com os novos mutantes, que tinham ido comprar o presente para Lupina por ali. Nesse momento, vendo que os seus inimigos, a Força Federal, estava caçando alguém, não importava quem era esse alguém, eles iriam ajudá-lo. Assim, os jovens tentam atacar Blob, mas falham e tem a voz de prisão anunciada pelo Comando Escarlate. Mas Mancha Solar ignora o comando e continua o combate. E com a ajuda de Cable, os novos mutantes conseguem derrotar a Força Federal. Acontece que Cable não era um simples soldado, ou só alguém com um braço e um olho biônico. Cable era um mutante, capaz de absorver energia, entre outros poderes ainda não explicados. De qualquer forma, depois do confronto, ele conta para os garotos que Skids e Rusty foram levados pela Frente de Libertação Mutante, um grupo mutante extremista e muito perigoso, principalmente pelo seu líder, o Conflito. Então Cable e os novos mutantes trabalhariam juntos para salvar os dois a partir desse momento. Juntos, eles vão para o quartel do X-Factor então, onde Cable encontra Moira MacTaggert, e os dois inclusive já se conheciam de outros tempos. Moira conversava numa ligação com o mutante Legião nesse momento. Então Cable consegue convencer a doutora MacTaggert a deixar Lupina com os novos mutantes, porque ele cuidaria da garota, e não só dela. Ele cuidaria de todos agora, porque ele precisa da ajuda dos novos mutantes para parar os planos da FLM. E assim, Cable, pela sua vasta experiência, se torna a partir daí o novo líder dos novos mutantes. E é desse jeito que termina a história. Cable é um quadrinho que marca um período e traz uma grande mudança para as equipes mutantes. É a partir daqui que as coisas com os novos mutantes mudam de figura, tanto que a revista ainda continua por poucas edições e no número 100 ela termina, porque o próprio Cable reformula a equipe, dando origem assim à X-Force. Esse início aqui tem uma arte até que satisfatória, já que o Rob Liefeld não era tão exagerado ainda nos seus maneirismos. Mas o roteiro e a narrativa não tem nada demais de fato. O que a história deixa é algumas pontas abertas, sendo as mais importantes nesse momento as atitudes de Moira e a aparição da Frente de Libertação Mutante, principalmente por causa do seu líder, o Conflito, que tem uma ligação muito direta com o próprio Cable. Algo que vai ser explorado um pouco mais pra frente, numa história para outro vídeo. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.